E agora, para a gente compreender os cálculos de regra de 3, de modo geral, né, com números variados, existem algumas regras básicas dos cálculos referente a cálculos de medicação. Uma das regras básicas que existem é que nós não podemos trabalhar com a unidade grama e com a unidade de miligrama junto. Porque já que são unidades distintas, elas não vão conseguir a gente não vai conseguir ter um bom resultado. Para isso eu preciso transformar, né? Então eu preciso fazer uma transformação da grama para miligrama e aí sim eu consigo utilizar a miligrama como base para o meu cálculo. Por exemplo, se eu tenho um problema e esse problema diz que eu tenho 2 gramas e eu tenho uma prescrição médica que é de 300 miligramas, percebam que eu tenho unidades distintas. Aqui eu tenho miligrama e aqui eu tenho grama. Isso não pode acontecer, isso não tem como acontecer, porque é diferente. Eu preciso equiparar as duas para miligrama. Então eu preciso transformar tudo para miligrama e utilizar exatamente essa unidade. Qual é a regra para transformar grama em miligrama? Multiplicar por 1000. Qualquer número. Então a regra para transformar, né? A regra para transformar grama em miligrama é sempre multiplicar qualquer valor, o valor que está ali, é sempre multiplicar por 1000. Então eu sempre vou ter que fazer isso. Sendo assim, 1 grama equivale a 1000 miligramas, porque 1 vezes 1000 é 1000 miligramas. Sendo assim, 1,3 grama, se eu for transformar, né, que é vezes 1000, isso vai virar 1,300 miligramas, né, 1.300 miligramas. Se eu tenho 0,3 grama, isso vai se transformar em 300 miligramas. Se eu tenho 0,45 grama, isso vai se transformar em 450 miligramas. E aí segue. Então eu sempre vou precisar fazer transformação de grama vezes 1000 para eu chegar na miligrama, que é o valor que eu preciso. Então essa é a primeira regra que é importante. A gente fazer uma transformação de grama para miligrama. Outra regra que é importante a gente saber. Se eu por acaso não tenho um copo dosador, né, um medidor em casa ou em algum outro lugar e eu preciso de uma medicação em ml, eu sei que existe uma regra que me garante que a cada 1 ml eu tenho 20 gotas daquele medicamento ou daquele líquido de qualquer coisa. Então a regra sempre vai dizer que 1 ml é a mesma coisa, é igual a 20 gotas. Então se eu não tenho uma seringa de 1 ml, se eu preciso dar 1 ml de medicação em alguém, se eu pingar 20 gotas desse medicamento num copinho, eu vou ter 1 ml ali dentro. Isso é regra padrão. Uma outra regra que existe nos cálculos de regra de 3 também é que quando eu tenho num problema que aparece, eu tenho 250 miligramas, por exemplo, barra ml. Quando eu não tenho nenhum número aqui, percebam que não tem nenhum número depois do barra ml. Eu tenho 250 miligramas, então aqui eu tenho um número, aqui está ok. E aqui, percebam que eu não tenho número nenhum. Quando eu não tenho número nenhum do lado do ml, você subentende que seja sempre 1 ml. Então, se eu tenho 10 miligramas barra ml, eu sei que aqui é 1, que não existe. Se eu tenho
300 miligramas barra ml, eu não tenho nada aqui. Eu subentendo que aqui seja 1, sempre. Se tiver número, eu vou usar o número que tem. Por exemplo, se for 20 miligramas barra 2 ml, ok. Eu tenho 20 para miligrama e eu tenho 2 para ml. Então, são esses números que eu utilizo. Mas neste caso aqui, eu tenho 100 miligramas barra ml, ou seja, eu não tenho número nenhum aqui. Quando eu não tenho número nenhum aqui, a gente vai sempre trabalhar com o número 1 de 1 ml. Então, na regra de 3, a gente pode entender que eu tenho sempre, né, num cálculo básico de regra de 3, onde eu tenho 3 questões e eu quero descobrir o x. Eu tenho a medicação disponível, né? Então eu tenho a medicação que está disponível. Para ser feita uma diluição, embaixo eu vou ter a dose prescrita, que é o que o médico de fato quer que eu faça, e para o x que eu quero saber. O que isso significa? Que a medicação disponível eu tenho já a medicação pronta lá, o frasco inteiro. Só que eu não posso usar um frasco inteiro, eu tenho que pegar um pouco. Para isso, eu vou diluir. Então, para isso, eu vou jogar água, né? A maior parte a gente trabalha com as águas destiladas para fazer diluição, ou também soro, dependendo. Para daí eu ter a dose prescrita, que é o que eu vou fazer, e o meu x, que vai ser o meu resultado. Então, é assim que a gente trabalha na regra de 3. Eu tenho um frasco inteiro. Eu preciso diluir esse frasco inteiro, para daí fazer a prescrição e então eu chegar num resultado. Né? Então, eu tenho que fazer isso aqui, fazendo a diluição, para daí eu chegar a fazer a prescrição médica e então eu ter o resultado. Assim eu monto um cálculo de regra de 3. Então, vamos montar um cálculo de regra de 3 baseado neste esqueleto, que vai ser sempre este esqueleto aqui. Por exemplo, a prescrição médica diz dexametasona de 2 mg EV, ou seja, o médico quer uma prescrição, o médico prescreveu, né, a prescrição médica dele é 2 mg do medicamento. Isso ele quer que eu faça. Mas eu tenho disponível lá no hospital que eu trabalho, lá na unidade, lá onde for, eu tenho disponível um frasco, né? Eu tenho disponível um frasco ampola de 4 miligramas barra ml. Ou seja, significa dizer que a cada ml, né? O que significa dizer 4 miligramas barra ml, Éder? Que a cada ml eu tenho 4 miligramas. Então, significa dizer que em 1 ml eu tenho 4, que em 2 ml eu tenho 8, que em 3 ml... E assim a gente vai seguindo. Então, eu sempre vou perceber que a cada dose aqui eu vou olhar, 4 miligramas barra ml. Então, eu sei que a cada 1 ml eu vou ter 4 miligramas, né? Então, 1 ml eu tenho 4, 2 miligramas eu tenho 8, 3 miligramas eu tenho 12, e assim vai seguindo. Neste caso, né, a cada 4. Tendo feito isso, vamos pensar de volta nos problemas que nós temos aqui, os dados que nós temos. Então, eu tenho uma prescrição de 2 miligramas e um frasco de 4 miligramas para 1. A gente sabe, porque já vimos ali, que não tem nem o número do lado do ml, automaticamente eu trabalho com 1. E o disponível vai na primeira linha, porque é isso que diz lá em cima. Então, a gente vai trabalhar com isso agora. O que eu tenho disponível? 4 miligramas. Essas 4 miligramas vão diluir em quanto? Em 1 ml, porque não tinha nada ali, então é 1. Embaixo vai a dose prescrita, que é o que eu tenho que fazer, que era o item 3 que eu destaquei ali acima. O quanto que eu tenho que fazer? 2 miligramas. E essas 2 miligramas eu vou fazer o quê? É o meu resultado, que é o x. Agora, eu vou fazer o 4 vezes o x,
que vai dar 4x. Agora eu vou fazer o 2 vezes o 1, que vai dar 2. Neste contexto, agora eu vou separar o x. De novo, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, agora eu vou ter 2 dividido por 4. 2 é menor que 4, então eu vou precisar colocar um zero e automaticamente baixar um 0, aqui. 4 vezes 5 chegou a 20. Então, o meu resultado é 0,5 ml. Ou seja, para administrar a dose prescrita, que é 2 miligramas, eu vou aspirar 0,5 ml. Então, para fazer uma administração de 2 miligramas, eu preciso, neste caso aqui, de 0,5 ml. Aí eu vou ter as 2 miligramas que eu preciso fazer o processo de aspiração.